Quando você ouve as pessoas falarem de Deus, como é que você se sente? Acolhido ou repelido? Quando você ouve alguns sermões dos religiosos, qual é o sentimento que invade o seu coração? Um sentimento de paz, de graça e misericórdia? Ou um sentimento de acusação, um sentimento de pressão, um sentimento de que você nunca vai alcançar a sua salvação? Sabia que existe um limite para você ouvir e obedecer certas pessoas, mesmo quando essas pessoas falam em nome de Deus? Pois é sobre isso que eu vou falar aqui. Bom dia para você! Hoje é terça-feira, 19 de junho de 2018. A palavra de hoje é acautelai-vos. Mas antes, vamos ouvir o nosso recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica nesse botão inscrever-se. Clica também no sininho para você receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo. Dá um like, dá um joinha, faz isso agora para você não esquecer. E ao final do vídeo, por favor, deixe um comentário. Acautelai-vos. A mensagem de hoje se deu por conta de algo que aconteceu comigo ontem enquanto levava minhas filhas na escola. Eu liguei o rádio e ouvi uma mensagem que, sinceramente, na minha opinião, ao invés de abrir as portas do reino dos céus para o pecador, fechou totalmente e fez com que pessoas se sentissem culpadas por estar trabalhando. Pois é. O pregador estava falando sobre um dia da semana, sobre uma doutrina da sua igreja, e a forma como ele expôs aquela doutrina da sua igreja me trouxe um mal-estar tão grande e também me trouxe uma preocupação com relação às pessoas menos instruídas, as pessoas que às vezes não conhecem a Bíblia. O pregador falava daquele costume da sua igreja de tal forma que dava a impressão que toda a salvação da humanidade estava condicionada àquela doutrina. E aí eu me lembrei de Colossenses 2, 16 e 17, que diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Então, quando Cristo veio ao mundo, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, a manifestação de Deus na pessoa de Jesus Cristo superou muitas das coisas do Antigo Testamento. E a prova disso foi o próprio Jesus em inúmeras conversas com os discípulos, com a multidão. Jesus dizia: olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus trouxe mais clareza para algumas coisas que estavam confusas e ele veio explicar tintim por tintim. Mas tem gente que rejeita a palavra de Jesus e prefere ficar com a sombra das coisas lá do passado. Mateus capítulo 7, verso 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Foi Jesus que disse isso. Então isso serve para mim e para você que está ouvindo essa palavra, prestar bastante atenção nas pessoas que dizem que estão falando em nome de Deus, porque há pessoas que não merecem crédito, porque ela pode até estar dizendo que está falando em nome de Deus, mas não tem parte com Deus. A doutrina, o ensinamento dela não vem de Jesus, é coisa de homens. Porque a vontade de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 2, versículo 4, na sua primeira carta, disse: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja salvar o homem. O próprio Cristo disse: eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar aquele que estava perdido. Mas tem gente trabalhando contra o evangelho, criando coisas que colocam as pessoas numa saia tão justa que a pessoa não consegue se mexer. Tem gente indo trabalhar com um peso de culpa, dizendo: por que eu tenho que trabalhar nesse dia? Meu querido, minha querida, você trabalha porque Jesus Cristo disse na pessoa de Deus, lá no Éden: do suor do teu rosto ganharás o teu
pão. O trabalho é de Deus. E você é que decide, você é que escolhe o dia que você quer separar para descansar. Porque houve um tempo em que existia um dia determinado para você buscar a Deus, mas com a vinda de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, Deus não está mais dentro de um templo feito por mãos humanas, esperando você chegar num determinado dia da semana e ir até Ele buscá-lo, não. Hoje nós buscamos a Deus, nós nos conectamos com Deus, nós falamos com Deus em todos os dias. Então a palavra que eu te deixo aqui é: se as pessoas que você ouve procuram fazer a vontade de Deus, ótimo, ouça essas pessoas. Você sabe qual que é a vontade de Deus: salvar o pecador, acolhendo o pecador, amando-o e conduzindo-o ao caminho da salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, a salvação em Cristo não é condicionada a dinheiro, nem a guardas de dias, nem de determinado tipos de vestimentas. A salvação é um dom gratuito de Deus, porque Cristo Jesus, com o sangue derramado na cruz, nos comprou, nos fez dignos de receber essa salvação por meio do sacrifício dele. Nenhum sacrifício feito pelo homem será capaz de alcançar a salvação. Então, a melhor coisa que a gente faz é usar um pouquinho do entendimento, porque Deus também nos orienta a amá-lo com todo o coração e todo o entendimento e aceitar que a salvação é por Cristo Jesus. Mateus 7,15, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles estão por aí. Querido Deus, Pai de bondade, graça, misericórdia, eu quero apresentar cada pessoa que ouve agora essa palavra, pedindo que o Senhor abra o entendimento delas. Confiando, ó Deus, na Tua palavra, eu venho te pedir, meu Deus, coloca dentro do coração, dentro da mente de cada pessoa, o Teu evangelho puro, genuíno, sem nenhuma mistura, que elas possam absorver aquilo que está no Teu evangelho, que elas não venham crer nisso ou naquilo que eu ou qualquer outra pessoa esteja pregando, mas que ela creia na palavra de Jesus Cristo, naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Meu Deus, abre os olhos do Teu povo, abre os ouvidos espirituais do Teu povo, para que ouçam a Tua voz, para que façam a Tua vontade, não a vontade minha ou de qualquer outro pregador, não a vontade dessa ou daquela igreja, dessa ou daquela doutrina, mas que faça a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Ó Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém.